Hoje eu me sentei aqui para termos uma conversa séria sobre o mito de casar com o europeu. O mito de que casar com o europeu resolve a vida da pessoa, da mulher nesse caso, porque muitas de nós nos deixamos às vezes levar por imagens na internet, por coisas que certas mensagens na internet que as pessoas nos passam e fazem com que nós vejamos ou entendamos que viver com o europeu, casar com o europeu, ter uma família com o europeu ou chegar na Europa e acabar por ficar com o europeu é o mundo das mil maravilhas. Só que nem sempre é assim. Na verdade, em muitos desses casos, a realidade é bem diferente. Só que o que acontece é que muitas mulheres que estão nessa situação, que vivem essa realidade, às vezes tentam passar para nós, através das redes sociais, uma outra imagem. Eu já vi muitas mulheres que tentaram passar a imagem de que isso vem mais. Eu vejo muito mais essa exposição por parte de brasileiras. Falam muito do gringo, o gringo, o gringo. Ainda em tempos, há pouco tempo, acredito que foi há 1 ou 2 semanas atrás, uma influenciadora brasileira, que por sinal ela é bem conhecida, ela publicou, acredito que uma história, uma série de 3 vídeos no Instagram dela. Eu só vi, acredito que era a parte 1 ou 3, se não me engano, só vi uma parte e nem assisti tudo. E depois fui ver o vídeo da Lívia Zaruti que ela comentou essa situação, onde realmente eu fui entendendo mais sobre essa história, sobre o que realmente que ela estava a falar naquela série de 3 vídeos, a pedir ajuda porque não tem plano de saúde, etc, etc. Mas a maior parte das pessoas que seguem-lhe, conhecem e sabem quem ela é e aonde é que ela está, as pessoas sabem que ela veio para a Europa para ficar com o gringo dela. E aí que eu me pergunto, mas então se tu vens ter com o homem que tu amas, o homem que tu dizes que é o homem da tua vida, que é o gringo, porque quando se fala do gringo é como se estivesse a falar de sonhos. Então se tu vieste ter com o teu gringo dos sonhos, por que que tu, ou como é que tu nem sequer um plano de saúde tens? E é aí que nós começamos a ver que nem tudo são flores. Mesmo quando a pessoa está com o gringo e ainda principalmente na terra, no país do tal gringo, do europeu, o branco. E não só, esse é só um exemplo que eu dei. Há muitos outros exemplos. Tem, por exemplo, uma outra que, por sinal, também é brasileira, que também está na França, casou-se com um francês, e que ela passava também uma imagem de que, pronto, de que a vida com o gringo é muito boa e etc. Acredito que ela teve um filho há pouco tempo. Mas, em tempos, eu passei por alguma publicação dela na internet e apercebi-me que ela agora mudou para o Brasil. Acredito que foi mesmo com o marido, mas mudou para o Brasil. E aí também a pessoa pergunta-se, mas o porquê se a vida na Europa com o gringo é tão boa, por sinal, assim como vocês às vezes tentam mostrar. E não são só essas influenciadoras em específico a quem me estou a referir. Há muita gente também anônima que passa por certas situações bastante complicadas, estando dentro de uma relação com um europeu. Pessoas anônimas que não publicam as suas histórias, mas que a pessoa fica a saber do que está a acontecer ou do que aconteceu, que são coisas terríveis. E por isso, mais uma vez, é que eu vim me sentar aqui e conversar com vocês sobre isso. Caso tu tenhas talvez passado por alguma situação difícil com algum europeu ou estejas a passar por esse tipo de situação, ou talvez estejas a pensar em vir para a Europa, para qualquer país europeu e para te juntares a um europeu, pensa 2 vezes e analisa se a situação realmente é aquela que tu pensas ser. Porque muitas dessas mulheres são enganadas. E por isso é que vamos desmistificar aqui esse assunto, falar sobre esse assunto e de maneiras de talvez sair dessa situação. É preciso também observarmos quais são as dinâmicas de certas comunidades. Assim como, por exemplo, eu tenho observo já há anos, né, nos meus anos de vivência cá na Alemanha, eu conheci e conheço várias pessoas e pelo que eu observo é que as africanas, por exemplo,
têm a tendência de juntar-se, quando se juntam a europeus, têm a tendência de juntar-se a europeus que prometem amor, que é mais pelo amor, é mais pela companhia, e nem sempre têm recursos financeiros, é mesmo só pelo amor. Só tem mesmo amor a oferecer e mais nada. E depois de se juntarem a esse europeu, tem uma vida mediana, que não é lá grande coisa, é simplesmente pronto, é o amor, né? Em contrapartida, brasileiras e não só, sul-americanas no geral, porque eu já conheci outras sul-americanas que eram casadas e mantinham uniões com alemães, já talvez bem mais velhos, mas com dinheiro, ou seja, com um poder financeiro bem mais elevado. Doutores, etc, etc. Daí elas passam a ter um estilo de vida mais elevado, sem muito estresse, porque comparando com as africanas, quando ela se junta àquele europeu médio, né, baixa renda, ela vai ter que sempre estar a matar-se de trabalhar e trabalhar e trabalhar e ter um estilo de vida, vamos dizer, pronto, médio. Médio ou talvez abaixo de médio. Já as sul-americanas, pelo menos as que eu vi, são mais sagazes nesse aspecto. Que é uma coisa que eu realmente tiro o chapéu, porque, desculpa, a minha opinião é que se tu vais te casar, vais te juntar a um europeu, então que valha mesmo a pena que não seja um europeu pobre, porque nós não podemos esquecer a história, nós não podemos esquecer o que os nossos antepassados passaram na mão dos europeus, na mão dos colonizadores. Então, para que eu vou me juntar a um europeu que ainda por cima eu vou ter que me acabar de trabalhar para o resto da minha vida para dividir o aluguer com ele? Para quê? Então é um princípio que realmente eu levo bastante a sério e dói-me ver irmãs que juntam-se a um europeu e ainda assim continuam aí a andar a pé com condições mínimas, pior do que se estivessem com um irmão de etnia, um irmão de cultura. Muito pior. Eu acredito que talvez se tivessem escolhido um outro amor da sua vida, estariam bem melhores. Mas enfim, cada um faz as suas escolhas, isso é o que eu observo e essa é a minha opinião. Mas atenção que eu não estou a dizer que é sempre assim. Esses são simplesmente padrões que não são falados, que não são contados, que só as pessoas que conhecem, que veem o dia a dia dessas pessoas, é que sabem, porque muitas vezes quem expõe a sua vida romantizando e enganam as pessoas, passam uma imagem de que é um conto de fadas, mas não é nada disso. E o problema de criar essas ilusões faz com que muitas mulheres cegamente entreguem-se a europeus e principalmente a situação mais perigosa que eu vejo nesse aspecto é quando a mulher ou quando o europeu vai buscar a mulher no seu próprio país, porque quando a mulher já vive nesse país, já imigrou por outros motivos, já conhece, já sabe falar o idioma, é uma mulher que tem talvez mais ou menos a sua independência, aí já é um pouco mais de leve, porque ela, se acontece alguma coisa, ela já conhece o sistema. O pior é quando é o europeu a ir buscar a mulher no seu país, que é bem distante, na maior parte das vezes, e ela chegar depois no país dele e ver que as coisas na realidade não são nada daquilo que ele mostrava antes. Há alguns que, por exemplo, quando a mulher ainda está no seu país, ele vai mandar dinheiro para o aluguer, vai mandar dinheiro para de mesada, vai apoiar sempre que ela pedir e etc, etc. Vai ser muito carinhoso, vai tratar ela de uma forma muito carinhosa, com muita atenção, e isso vai fazer com que ela se sinta segura, né? Vai dizer, oh, pronto, então posso ir para o país dele porque ele nunca vai me faltar. Eu sei que ele não vai me faltar pela maneira como ele me trata, pela maneira como ele me apoia, etc, etc. Mas depois, quando chega no terreno, vê que as coisas não são bem assim, vê que ele está talvez endividado, vê que ele já não trata ela da maneira que tratava quando estavam à distância, quando tinham um relacionamento à distância, e aí ela já abandonou seu país, já abandonou talvez filhos que ela tinha no seu país. É bem complicado e temos que ter bastante atenção a certos detalhes e não nos entregarmos nas mãos de qualquer
pessoa, até nem aí, nesse aspecto até nem falo só de homem europeu, falo de qualquer pessoa, de qualquer homem, de qualquer etnia, de qualquer nacionalidade. E o mais agravante é quando depois dessa mudança há o casamento de facto, né? Há a união de facto e depois vêm os filhos e aí com os filhos, aí a coisa torna-se bem mais dramática. Porque com os filhos, se tu notares que ele já não é, ou na realidade não é aquela pessoa que tu pensava, vai chegar a hora que tu vais querer te separar dele. Mas tu te casaste com um europeu, mudaste para a terra dele, tiveste filhos dele na terra dele. Então, minha irmã, aí estás desprotegida de tudo, por todos os lados, porque tu simplesmente és uma estrangeira que casou-se com um europeu, com um nacional e teve filhos dele. Há muitas mulheres que já passaram por esse tipo de situação, estão a passar nesse exato momento aqui na Europa, não só na Alemanha, mas no geral na Europa. Em tempos não, acredito que isso já foi há uns 2 anos atrás, se não me engano, uma angolana que namorava com um holandês. Se eu não me engano, isso foi na Holanda. Ela namorava com esse holandês e engravidou, teve o filho dele. Não sei qual foi a briga que eles tiveram, não sei se eles terminaram, mas ele decidiu que queria o filho. Não, ela parece que queria, pelos vistos, queria sair do país. Ele chamou a polícia com ela recém-parida. A polícia levou a moça sem pena nenhuma de que a moça tinha parido há pouco tempo. Ela ainda Olha, aquilo foi um absurdo. Sinceramente, aquilo foi o cúmulo. Quando eu vi aquilo, disse: Meu Deus, não dá para confiar em ninguém. Aquele foi o homem que já lhe fez juras de amor um dia. Porque ela não é maluca nenhuma de se ter deixado engravidar, de namorar com ele, ter um relacionamento com ele, engravidar e acreditar que fosse ter um futuro com ele e com a família que eles estavam a construir. Eu não sei como é que está o caso dela ultimamente, mas pelo que eu soube, acredito que isso foi no ano passado. Ela estava num abrigo porque ela não tinha documentos. Então foi uma história mesmo muito complicada, minhas irmãs. Eu não quero que vocês passem por isso. É, é, São coisas que a pessoa pode evitar. E principalmente quando a mulher tem filhos com esse tipo de homem, ela vira refém desse homem por pelo menos 16 anos, se não até os 18 anos. Então são situações, é uma coisa muito, muito, mas muito preocupante. São muitas mulheres que passam por esse tipo de situações, viram simplesmente reféns. Nesse tipo de situação, se é que tu já estás nessa situação, estás a passar por uma situação dessa, estás a recuperar de uma situação dessa, estás a voltar a reerguer. Se ainda, por exemplo, se não sabes falar o idioma, começa por aí, porque essa é a chave para a tua independência. O idioma, o aprendizado do idioma, tu dominares o idioma, não vou dizer que já tens que saber falar num nível C1, C2, não. Mas chega pelo menos até o B1, até o B2, para tu teres a tua autonomia. E é aí que as coisas começam. Porque senão tu não vais conseguir te virar. Porque se tu estiveres sempre dependente deste homem para te ler uma carta, para fazer as correspondências com a escola dos teus filhos ou com a creche, sei lá, vai estar sempre refém, no lugar de refém. E tu é que tens que te tirar. Tu é que tens que sair desse lugar. Tu é que tens que querer sair desse lugar. Se não tens tempo para ir à escola, pagar um curso mesmo, ir à escola de língua, abra a internet, abra o YouTube. Por exemplo, aqui no YouTube há muitos cursos que ensinam qualquer idioma. É só tu procurares, faz 15 minutos por dia. Se tu quiseres, tu vais aprender, eu tenho a certeza absoluta. Conhece pessoas, cria a tua própria rede de apoio. Eu sei que não é fácil. Nós estamos na Europa, nós sabemos muito bem qual é a problemática de arranjar amizades, de conhecer pessoas realmente de confiança que vão estar aí para ti, que vão se preocupar contigo. Eu fui operada esse ano, em março. Foi uma cirurgia grande no útero. E foram muito poucas pessoas
que me contactaram, que procuraram saber como é que eu estou, que foram procurando saber como é que estava a ir a minha recuperação. Foram muito poucas pessoas que estiveram aí ao meu lado. Pessoas até que já, enfim, já eu conheço há anos e etc. Não se preocuparam. As pessoas que estiveram ao meu lado foram pouquíssimas, contam-se com os dedos. E então é bom a pessoa ter atenção a esses detalhes, porque amigo não é só aquele que sai para comer contigo ou para beber. Amigo é aquele que se preocupa contigo, que sabe que tu estás a passar algum momento difícil e está aí contigo. Então procura alguém, nem que for só uma pessoa. Nem que for só uma pessoa, eu sei que é difícil, não é fácil, mas nem que for só uma pessoa de confiança, já pelo menos já tens alguém para quem correr se tu precisares em caso de alguma emergência. Procura grupos de imigrantes, procura grupos de mães, mas claro, tu tens que saber te comunicar que é para poderes dar esse passo. Por isso é que eu toco sempre no aspecto de aprender o idioma. Não é o primeiro, não é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, nem o 10º vídeo em que eu falo sobre a importância do idioma. É muito importante, é imprescindível. Sei lá, mas procura alguém de alguma forma onde tu tiveres, lugares onde tu fores, por exemplo, diariamente. Procura conversar, procura te abrir com as pessoas. Capacita-te mais, estuda, aprenda alguma coisa, aprimora os teus talentos, talvez talentos que tu já tenhas. Mas estuda, aprende mais, capacita-te mais, que é para tu poderes também ganhar a tua independência financeira, porque a independência financeira também é base para uma mulher autônoma, porque se tu não tiveres independência financeira nenhuma, estiveres sempre a depender deste homem que tu sabes que não te quer, tu já constataste que este homem não te quer, então tu tens que ter pelo menos a tua segurança financeira. E não procuras o emprego perfeito. Procura o emprego ou trabalha, faz o trabalho que te der jeito nesse momento. Eu não estou a dizer que tu tens que ir trabalhar até acabar com as tuas costas, trabalhar até acabar com as tuas pernas. Não, mas faz um trabalho que te der jeito. Começa de pequeno. E aí, com a parte que eu disse dos estudos, de tu aumentares as tuas capacidades, aí também tu vais conseguir abrir outras portas para ti mesma. Porque na verdade quem ganha mais não é quem trabalha mais duro. Não é quem trabalha mais duro. Quem ganha mais é quem trabalha com mais inteligência. Quem usa mais a sua cabeça para saber aquilo que pode oferecer à sociedade. Torna-te, nem que tu tiveres que te tornar independente, se é isso que tu queres, então procura maneiras, procura mecanismos para isso. E isso tem que começar por tu mesma fazeres uma análise interior e saberes aquilo em que tu és boa já. É que tu, por exemplo, se tu já és virada para alguma coisa que tu gostas, como é que tu podes aprimorar esse teu talento, esse teu conhecimento? Como é que podes aumentar esse teu conhecimento, que é para tu também poderes tirar o proveito disso? Porque, como eu disse, tu tens que ter a tua independência, porque nenhum homem vai te salvar. O casamento com o europeu não salva ninguém. O conto da Cinderela na Europa é mito. Nenhum homem vai te salvar. Nós é que nos salvamos a nós mesmas. A mulher é que tem que ter capacidade de se salvar a si mesma pela sua autonomia, pela sua independência. E é isso que eu desejo para ti, minha irmã, que estás a assistir até agora. E já agora agradeço-te muito por teres chegado até aqui. Vou-te pedir para deixar um like nesse vídeo, comentar, subscreveres ao canal e partilhar se tu quiseres. Sem mais, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo! Mua.